Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar então o capítulo 4, que tem como título Contrastes do Brasil Republicano. A palavra contraste vem de diferença. O capítulo começa mostrando na página 196 essas duas imagens. Esta primeira é o anúncio de uma loja em Manaus, em 1910. Percebam que é uma loja que vende roupas prontas e vende também tecidos. Percebam no fundo da imagem, pela apostila dá para ver melhor, os funcionários da loja vestidos de roupa social. Então, essa loja é uma loja para pessoas ricas. E aqui, a segunda imagem, a revista O Malho mostra os confins do Brasil, ou seja, regiões distantes do Brasil. No caso aqui, no Acre, em 1911, seringueiros, pessoas que trabalham nos seringais extraindo borracha. E na página seguinte, na página 197, mais duas imagens, ambas do Rio de Janeiro. A primeira delas aqui, mulheres em um dos bares de uma exposição comemorativa na cidade, mulheres muito bem vestidas. Tudo bem que as roupas nem são tão adequadas ao calor do Rio de Janeiro, chapéus, vestidos de manga, cheios de tecido. E a segunda imagem, um cortiço de 1904. Percebam aqui no canto da imagem a quantidade de crianças nesse cortiço. E as casinhas todas coladas umas nas outras. E aí a apostila apresenta alguns questionamentos. Primeiro pede para estabelecer uma relação entre esse conjunto de imagens e o título desse módulo, que é aí o contraste entre pessoas ricas, que têm acesso a produtos de luxo, e pessoas extremamente pobres, que são exploradas no trabalho e que têm péssimas condições de vida. E aí eu deixo uma outra pergunta para vocês. Os governantes daquela época atendiam às necessidades de toda a população brasileira? O que as imagens mostram sobre isso? Então, vamos começar o capítulo falando um pouco sobre a Belle Époque brasileira. Essas palavras, Belle Époque, vem do francês, que significa bela época, e se refere a um período que vai de 1870 a 1914, na Europa, período este marcado pelas novas tecnologias, pela civilização, pelo progresso, pela modernidade, tudo isso trazido pela segunda Revolução Industrial. Percebam que esse período termina em 1914, justamente o período de início da Primeira Guerra Mundial. E no Brasil, a Belle Époque chegou em 1889 com a proclamação da República e também tem essas ideias de modernização e crença no progresso. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. E a ideia era adequar a cidade ao padrão das grandes cidades europeias, como Londres e Paris, para embelezar a cidade e dar a ela um status de capital do Brasil, porque era uma cidade simples, com muitas pessoas pobres, andando pelo centro. Então, quando os estrangeiros chegavam aqui, de acordo com esses cafeicultores, eles não se sentiam bem. Então, era necessário fazer uma reforma na cidade para que, quando o estrangeiro chegasse, ele tivesse a impressão que estava numa cidade europeia. Calorenta, por causa do Rio de Janeiro, mas uma cidade parecida com uma cidade europeia. E aí a apostila mostra nas páginas 198 e 199, eu não coloquei os textos aqui, coloquei somente as imagens, dei uma lidinha nos textos depois. Algumas novidades que foram trazidas por essa reforma da Belle Époque brasileira. A apostila mostra o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo, que até hoje é um ponto turístico da cidade, isso na página 198. Ainda na 198, a Avenida Central, no Rio de Janeiro, que foi o marco dessas reformas, nós vamos falar sobre isso. Na página seguinte, as cidades de Manaus e Salvador, porque essas reformas não ficaram restritas apenas ao Rio de Janeiro. E, mais uma vez, o contraste, mostrando aí o Morro da Favela, que é o Morro da Providência hoje, no Rio de Janeiro. Então, essa modernização não atingiu todo mundo.